caso ele é um pouco diferente dos que eu trago aqui no canal, porque a Hannah é uma mulher que enfrentou esse pesadelo horrível e saiu viva para contar essa história. Bom, tudo aconteceu em uma cidade no norte do Alabama, em Decatur, onde a Hannah vivia com seu marido, Brian Mann, e também com seus 2 filhos pequenos. Ela se dedicava principalmente a cuidar dos seus filhos, uma tarefa que é bastante exigente e essencial para uma mãe, e algumas fontes citam que ela chegou a trabalhar meio período como esteticista, mas ao que tudo indica, na época dos fatos, ela não estava mais trabalhando. Já o Brian era um quiroprático e ele administrava seu próprio consultório. Ele era muito bem visto na comunidade, ele tem várias avaliações positivas sobre o seu trabalho, que elogia a atenção e o profissionalismo que ele dava aos clientes. Ele elaborava planos de tratamento super eficazes para clientes com dores crônicas e também descreve o ambiente do consultório como acolhedor, com uma equipe super amigável. O Brian era considerado um profissional muito confiável e é claro que essas pessoas não faziam ideia de quem o Brian era por trás de toda essa fachada profissional. Ele era um profissional da saúde muito respeitado ali na comunidade. E é uma ironia enorme aqui com esse caso, porque esse homem, descrito como confiável, estava prestes a revelar uma faceta muito sombria e também muito cruel. Ninguém na vida do Brian, incluindo a própria Hannah, sua esposa, poderia imaginar do que ele seria capaz. Ela especialmente não tinha motivos para desconfiar do próprio marido, com quem dividia a sua vida e criava os seus 2 filhos. Porém, essa confiança cega, né, quase custou a vida da Hannah. Bom, antes de prosseguir aqui com a história, eu quero deixar claro que as informações desse caso são bastante limitadas, tá? Então, não tem detalhes minuciosos aqui da investigação, mas tem detalhes muito importantes que dá para esclarecer tudo o que aconteceu. Por exemplo, o status do relacionamento da Hannah e do Brian na época dos eventos não fica muito claro. Algumas fontes citam que eles estariam em processo de divórcio quando tudo começou a acontecer. Mas outras fontes dizem que, na verdade, a Hannah só pediu o divórcio após os acontecimentos. Bom, enfim, o fato é que eles eram casados há bons anos, ela confiava no seu marido e aparentemente o casal já estava enfrentando alguns problemas ali no relacionamento quando tudo começou a acontecer. Mas o que fica muito claro é que o Brian, ele tinha o desejo de encerrar aquele casamento, mas ele não queria pedir o divórcio como uma pessoa normal faria. Ele planejou algo muito mais cruel, que seria tirar a vida da sua própria esposa, a mãe dos seus filhos. Bom, todo esse pesadelo começou no verão de 2021. Ela tinha apenas 23 anos e o Brian tinha 34 na época dos fatos. E o Brian era o provedor da família, enquanto a Hannah era a dona de casa que cuidava das crianças. Em algum momento, ele pediu que a Hannah começasse a tomar suplemento vitamínico, que segundo ele iria fortalecer o sistema imunológico dela, ou seja, faria bem a ela. O Brian afirmou que aquele suplemento vinha da sua clínica, então que era muito confiável que ela poderia tomar. E como qualquer esposa que confia no marido, ela aceitou e começou a tomar as vitaminas regularmente, o que é muito comum de fazer, né? Alguém do casal geralmente cuida mais dessa parte da saúde. Aqui na minha casa sou eu que cuido mais dessa parte da saúde, eu que entrego as vitaminas para o André tomar, por exemplo. E assim o Brian fazia com a Hannah. Ela não poderia imaginar as consequências que viriam disso. Acho que ninguém imaginaria que o seu próprio marido... Enfim, vocês vão entender mais pra frente. Bom, estranhamente, a partir de agosto daquele ano, a saúde da Hannah começou a deteriorar rapidamente. Não eram sintomas leves, como um desconforto, uma dor no corpo. Ela começou a enfrentar algo muito mais grave. Ela perdeu o seu peso bruscamente, ela teve uma perda de peso enorme, ela passou a ter dores intensas nas costas e no abdômen, ela teve tonturas, náuseas, e entre setembro de 2021 e janeiro de 2022, ela perdeu cerca de 18 quilos. Ela chegou a pesar 38 quilos em seu pior momento. E a situação era tão grave que em casa ela precisou se locomover em uma cadeira de escritório com rodinhas, porque ela não aguentava mais ficar em pé. Então ela improvisava como se fosse uma cadeira de rodas para ela conseguir se locomover dentro da própria casa.
E até então, até este momento, ela era uma mulher extremamente saudável, não apresentava qualquer problema de saúde até tudo isso acontecer. O Brian, que se apresentava como um profissional da saúde, estranhamente era totalmente contra a ideia da Hannah procurar ajuda médica. Ele insistia que, como um quiroprático, ele sabia como lidar com a situação. Não é muito difícil de imaginar como ele conseguiu convencê-la a não procurar por médicos. Ele deve ter usado sua posição ali de autoridade de um profissional da saúde para acalmar a Hannah, falar que estava tudo sob controle, que ele saberia lidar com aquela situação, que logo aqueles sintomas iriam passar. Talvez ele tenha convencido que era normal aqueles sintomas, enfim. O fato é que ele convenceu durante muito tempo a Hannah a não procurar o hospital. E ela confiava nele. Mas, curiosamente, durante esses meses de sofrimento, o Brian também redobrou a sua gentileza com a sua esposa. Segundo a Hannah, esse foi o período em que ele ficou mais atencioso e carinhoso com ela, desde quando eles se casaram, que foi em 2018. E olhando em retrospecto, essa mudança de comportamento era com certeza uma máscara que ele estava usando para encobrir suas verdadeiras intenções, porque ninguém desconfiaria de um marido super atencioso e carinhoso. A própria Hannah, que é a principal vítima aqui dessa história, não desconfiaria dele. Mas a verdade é que aquele casamento estava muito longe de ser perfeito. Acontece que o Brian fazia de tudo para manter a Hannah isolada. Ela mesma reconheceu posteriormente, durante o julgamento, que ela vivia muito solitária, muito isolada. E claro que isso não acontece da noite para o dia em um relacionamento, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão comentar aqui por que ela deixava tudo isso acontecer. Na verdade, essas coisas acontecem muito de pouco. O manipulador, ele precisa isolar sua vítima de qualquer rede de apoio, como por exemplo amigos e familiares, para que ele se torne a única fonte, ainda que distorcida, de afeto e também de validação da sua vítima. Dessa forma, ele garante que a pessoa fique completamente à sua mercê, permitindo assim que ele molde a realidade e as situações conforme seus próprios interesses. E é exatamente isso que o Brian fazia com a Hannah. A pior ameaça para os planos de manipulador é a vítima ter alguém por perto que alerte de que aquilo não é normal. Quem está de fora enxerga o que a vítima muitas vezes não consegue ver sozinha. Isso porque a vítima está imersa na situação, emocionalmente envolvida, principalmente quando estamos falando de relacionamentos amorosos. E claro que o manipulador, o abusador, o homem ou a mulher que mantém um relacionamento problemático se aproveita exatamente dessa cegueira afetiva para manter o controle em cima da situação. E neste caso, esse padrão que vemos em tantos outros casos que eu conto aqui no canal, se repete. Ele não queria que a Hannah trabalhasse fora de casa após o casamento. Ele chegou a deletar as contas dela nas redes sociais. E esse tipo de comportamento é um sinal claro de abuso psicológico, né? De abuso emocional contra o outro. Muitas pessoas tentam mascarar esse controle excessivo, falando que é ciúmes, que é cuidado, que é amor, e na verdade não é, porque como vemos nesse caso, o Brian era o pior inimigo da Hannah, e ele mascarava todas as suas intenções fingindo ser um marido cuidadoso demais com a sua esposa. E quanto mais a Hannah adoecia, mais o Brian desencorajava a sua esposa de buscar ajuda médica, provavelmente manipulando para acreditar que ele mesmo estaria cuidando da saúde dela e que tudo estava sob controle. Mas felizmente a mãe da Hannah não aceitou mais aquela situação. Ela percebeu que a sua filha poderia estar caminhando para a beira da morte. Ela viu a situação que sua filha estava, perdeu quase 20 quilos e ela tomou uma atitude muito firme. Enquanto Brian não estava em casa, ela levou a Hannah ao hospital. E essa decisão salvou a vida da Hannah. No hospital, os médicos alertaram que se ela tivesse demorado apenas mais um dia para buscar ajuda, ela provavelmente não teria sobrevivido. A situação dela já estava chegando no limite. Era muito, muito grave. Os médicos chegaram a suspeitar de algo tão sério quanto um tumor no estômago. Mas após semanas de exames, eles chegaram ao diagnóstico que mudou tudo aqui neste caso.